Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é falta de compreensão. Todo aquele que compreenda a vida, que sabe dizer uma palavra com conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta para mais que você a distribuir por milhares de pessoas. Vamos pensar nisso, porque realmente nós muitas vezes dizemos, eu não tenho nada a dar. Nós temos sempre que dar uma palavra amiga, um sorriso, qualquer coisa que seja para restabelecer a alegria dos outros, entre as pessoas que se cruzam com nós, até um olhar, um sorriso. Isso fará muito bem. Aqui muitas vezes a gente diz, vai ali, cabeça baixa, e muitas vezes não sabemos o que vai por trás daquela amargura ou daquela face que nos parece, às vezes até sombria ou de outras formas. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador e unir-nos com muita humildade, respeito por todos os irmãos encarnados e desencarnados que assim aqui se encontram, preparando este dia maravilhoso, mesmo apesar de chuva, mas que Deus nos concedeu mais um dia. Senhor das nossas vidas, aqui estamos de novo com a tua permissão. Por isso te louvamos e agradecemos pela dádiva da vida, pelo nosso discernimento, por toda a natureza que para nós criastes, pela família, pelos amigos, por estes encontros semanais que nos são familiares, que olhamos de rosto a rosto e já sentimos falta daqueles que conhecemos e temos afinidade. Obrigado por esta casa acolhedora. Obrigado, amigos, que contribuístes para este ambiente tão sereno que aqui nos encontramos. Pela visita que nos fizestes, para muitas vezes para nos abraçar, para nos dizer olá, estou aqui. Estou a pedir que te ouvi e quero também que te lembres de mim. Então, nesta manhã, em que o nosso irmão Isaías foi incumbido de falar das leis de Deus, nós pedimos ao Pai que o oriente, que lhe dê o sentido da palavra para que nós possamos compreender e assimilar, para que amanhã possamos pôr algo em prática daquilo que viemos aqui fazer. E queremos te pedir também, Pai, pela paz do mundo inteiro, de todos os homens que ainda desconhecem o teu amor, a tua fraternidade. Obrigado, Senhor, pela família que nos dás, pelos amigos, por tudo que pões ao nosso alcance. E que os nossos governantes sejam inspirados pelo mundo maior para que tomem as melhores decisões para a humanidade terrena. Tu, Jesus amigo, orientador do mundo terra, abençoa com o teu olhar dadivoso das tuas mãos dadivosas, Rainha Santa Isabel, que és a protetora do Portugal. Ajuda-nos a superar tudo aquilo que está passando no nosso país e no nosso mundo. Nós falamos nós como portugueses. Ajuda-nos na compreensão, na tolerância, na fé, na esperança que isto irá melhorar.
E sendo assim, com a permissão do guia titulado Nosso Lar, desta escola e de toda a equipe de trabalho, vamos dar início ao diálogo desta manhã. Graças a Deus. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e abençoe. Antes de iniciarmos as nossas tarefas, queríamos somente fazer uma pequena recomendação, que é a seguinte. Como é conhecimento geral, no próximo fim de semana, a começar já na sexta-feira, está proibido circular entre concelhos, a não ser que haja motivos justificativos. Tendo em conta que certamente há aqui pessoas que pertencem a concelhos diferentes do de Santa Maria da Feira, poderá haver constrangimentos. Portanto, sintam-se à vontade e todos nós, como espíritas que somos, temos a obrigação de cumprir pelo menos as normas que são as normas orientadas por quem tem essa mesma autoridade. No entanto, o nosso centro vai estar aberto na sexta-feira, como costume, e também no domingo, não é? Quem pertencer ao Conselho de Santa Maria da Feira não terá qualquer constrangimento, quem pertencer a outros concelhos poderá ter constrangimentos. No entanto, a todos nós, nos nossos lares, podemos, em interação, também realizar o nosso próprio trabalho, o nosso Evangelho, portanto, nunca estamos desamparados pelos benfeitores espirituais. Portanto, fica aqui a recomendação. E então, tendo em conta aquilo que nós estamos a passar no nosso mundo, faz todo o sentido analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E, de facto, nós, mediante aquilo que está a acontecer, muitas das vezes nos questionamos acerca de todas estas situações que o mundo atravessa. E então, servindo-nos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata das justiças das aflições, que trata das causas atuais das aflições, que trata das causas anteriores das aflições, trata também um processo de nós ultrapassarmos essas mesmas aflições, que é o esquecimento do passado. Também nos orienta a ter motivos de resignação e, ao mesmo tempo, também nos faz diversas recomendações explicativas, orientativas acerca do suicídio e da loucura. Há uns tempos atrás, li num periódico semanal o bastonário da Ordem dos Psicólogos, que falava desta maneira: perante as situações que nós estamos atravessando no mundo, em especial em Portugal. E ele dizia: é natural que uma certa exaustão emocional atinja a maioria de todos nós. As pessoas começam a estar menos disponíveis para dúvidas e incertezas. Vejam bem, para dúvidas e incertezas. E alerta também para a possibilidade deste inverno ser marcado por um aumento dos problemas de saúde mental. Porque as pessoas podem começar a sentir uma espécie de desânimo aprendido e chegar à conclusão de que não valeu a pena todo este esforço que se teve. Ou que não vale a pena continuar com este esforço. E também li, numa outra informação, que um medicamento que se chama Victan esgotou e esteve muito rapidamente esgotado nas farmácias. Como certamente vocês saberão, e eu também o sei, o Victan é um medicamento de combate às situações depressivas. E então, perante estes factos que nós constatamos, o que é que a doutrina espírita nos diz sobre toda esta matéria? E, naturalmente, ao dizer-nos, e perante as nossas próprias reflexões,
E a nossa análise pode-nos naturalmente auxiliar na superação destas aflições atuais. Naturalmente que nós estamos perante uma pandemia. E pandemia que é, naturalmente, uma situação aflitiva que nós estamos a tratar. E então, naturalmente que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos adverte. Esta aflição, embora não se vislumbre no imediato, há nas aflições uma justiça, que somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete. Reparemos, o Evangelho de Jesus diz: bem-aventurados vós, os aflitos, que alcançareis o reino dos céus. Naturalmente, perante esta situação, ninguém gosta disto, porque constrange grandemente a situação de cada pessoa, constrange em todos os aspectos da sociedade. Mas, no entanto, nós verificamos que a fé no futuro pode efetivamente consolar e infundir paciência, mas não explica estas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Se nós analisarmos esta pandemia, é uma aflição, embora nós tenhamos paciência, mas nós não encontramos a explicação para estes factos. E eu, que até sou cumpridor das normas, as pessoas mais idosas, que são as mais afetadas e cuja morte acontece muito rapidamente, tudo isto, analisado a priori, sem o conhecimento da doutrina espírita, vem derrogar ou parece derrogar a justiça divina. No entanto, nós analisando a essência de Deus, analisando todo o universo que nos circunda, analisando o próprio passado destes acontecimentos, nós verificamos que Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom, e por isso mesmo as vicissitudes que nós estamos a atravessar no momento atual derivam de uma causa. Esta pandemia tem subjacente uma causa, tem um objetivo primordial, que ninguém tenha dúvida desta matéria. E ora, sendo Deus infinitamente justo, naturalmente que esta causa aflitiva que nós estamos a atravessar terá que também ser efetivamente justa. Esta é, de facto, a análise que nós poderemos fazer nesta matéria. E, de facto, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica estas anomalias que parecem, como dissemos, desmentir a justiça de Deus. No entanto, como também dissemos e referimos e frisamos mais uma vez, todo aquele que conheça a essência de Deus, que está definido na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e a resposta é máxima: Deus é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo. E depois é-nos referido os atributos da divindade. E naturalmente, se é a inteligência suprema do universo, não é por uma circunstância qualquer que, enfim, acontecem essas coisas. E naturalmente que nós chegamos à conclusão que as vicissitudes da vida, de todas elas, derivam de uma causa e que, tendo em conta a justiça infinita de Deus, justa terá que ser essa causa. E por isso, quer dizer, nós continuando a nossa análise, no momento atual, e não só outras, porque iremos analisar também outras, serão naturalmente de duas espécies, como nos diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: as vicissitudes da vida, ou melhor,
essas mesmas vicissitudes promanam de duas fontes. Uma, essas aflições podem ter a sua origem no momento atual. A origem. A pandemia é uma consequência. A origem dessa pandemia, nós sabemos que tem origem num vírus, que a Academia das Ciências ainda não conseguiu descortinar a sua própria origem e até, digamos, a forma de o combater na sua plenitude, mas esta mesma pandemia e o vírus certamente têm uma origem numa outra causa que é desconhecida. E, naturalmente, que pode haver outra fonte. Ora bem, se ela não está no momento atual, com certeza que ela deriva de outras vidas anteriores a esta. Portanto, é aquilo que efetivamente, irracionalmente, nós chegamos à conclusão que estas vicissitudes, de alguma forma, têm estas duas fontes. Então vamos ater-nos um pouco agora nas causas atuais das aflições. Ora bem, perante um episódio aflitivo que acontece na nossa vida, a nossa primeira preocupação deverá, antes de cair em desespero, antes de cair em situações que nos podem comprometer a nossa vida, é fazer a respectiva análise. O porquê porque isto nos está a acontecer. E vejamos. Dentro desta análise, nós poderemos dizer quantas pessoas se arruinaram por falta de ordem e de mal proceder. Quantas disputas se evitariam se houvesse um pouco de moderação? Quantas doenças e enfermidades decorrem dos excessos? E aqui, não com toda a certeza, poderemos enquadrar esta pandemia que estamos a atravessar. Quantos pais são infelizes com os filhos porque não lhe acompanharam na respectiva educação? Isto são análises que nós fazemos perante, ou poderemos fazer, perante as vicissitudes da vida. E então, nós fazendo esta análise e interrogando a nossa própria consciência e remontando passo a passo à origem dos males que nos torturam, o que é que nós diríamos a nós próprios perante as vicissitudes que podem acontecer na nossa vida e constranger-nos o momento atual? Se as causas forem atuais, nós chegamos à conclusão de dizer: se eu procedesse desta forma, em vez daquela como procedi, certamente que evitaria grande parte dessas mesmas vicissitudes e não estaria nesta condição aflitiva que estou a passar e que me está a constranger a própria vida. E então, queridos irmãos, perante as circunstâncias das causas atuais das aflições, nós chegamos à conclusão que grande parte delas, não a maioria, é responsabilidade de cada um de nós. Porque fomos nós os únicos e os exclusivos causadores destas mesmas aflições. E, portanto, perante esta conclusão, nós naturalmente teremos que encontrar os forma de superar estas mesmas aflições. E é precisamente com a fé no futuro que nós conseguimos aumentar a nossa própria resignação e aumentar, de alguma forma, o trabalho reajustativo perante as leis divinas para alcançarmos a nossa felicidade
e a nossa perfeição. Na sexta-feira passada tivemos a oportunidade de estar aqui, neste mesmo local, a falar do capítulo 21 de um livro que toda a gente conhece, O Nosso Lar. E falávamos de um diálogo de Dona Laura com André Luís. E ela, sendo uma senhora que ficou viúva muito jovem, com filhos, passou arduamente pela sua própria vida. Dificuldades sérias, constrangimentos, enfim, muitas dificuldades na própria educação porque não tinha condições materiais para educar os filhos. Os filhos sofreram também a austeridade da escassez que aquela vida lhes proporcionava e ela, no entanto, quando desencarnou, chega à conclusão que, tendo sido inditosa, entre aspas, no mundo terreno, no mundo espiritual estava a ser ditosa. Porquanto ela diz: o que me aconteceu foi o motivo por eu não caísse nos desvarios que a vida muitas das vezes nos dá e que são no futuro uma tormenta para nós próprios. E nós, queridos irmãos, assim também devemos pensar e devemos analisar e aumentar a nossa resignação, refugiando-nos na pacificação íntima e na oração. Mas, irmãos, naturalmente que há causas anteriores. Naturalmente, como vimos, há aflições ou maus nesta vida que derivam de nós próprios. Mas há outros, pelo menos na aparência, nos são completamente estranhos e parecem atingir-nos como uma fatalidade. E então, nós também fazendo uma análise a essas causas, ou analisando algumas vicissitudes nesta vida, nós poderemos dizer: bom, não há responsabilidade, não há motivos para que aconteça, ou melhor, para que derive este acontecimento. E nós vamos, por exemplo, encontrar quantas e quantas vezes nós somos confrontados com perdas de entes queridos, sem qualquer razão aparente. Porquê é que aconteceu precisamente aquela pessoa que era tão boa? Porquê é que aconteceu esta perda quando a pessoa tinha uma vida pela sua frente e estava com responsabilidades de educar os seus próprios filhos? Enfim, com responsabilidades dentro da sociedade, e isto aconteceu. Porquê é que acontece o reveses da fortuna? Porquê é que acontecem naturalmente os flagelos naturais? Porquê é que acontecem as enfermidades à nascença? E porquê é que acontecem as deformidades, a idiotia, quando os genes parentais são perfeitos e quando uma família teve 1, 2, 3 ou 4 filhos em condições físicas e mentais normais e aparece um que apresenta um grau de deformidade ou de idiotia. Naturalmente, se analisarmos estas circunstâncias, nós dizemos que isto não tem origem no momento presente. E nos questionamos ainda mais. O que é que estas almas fizeram para estarem a passar por esta situação? São questões que nós colocamos e, perante as vicissitudes da vida, de alguma forma nos questionamos e perguntamos. E dizemos até intimamente: o que é que estas almas fizeram? Aparentemente nada. Mas será assim? Será que não fizeram nada? E nós, numa discussão qualquer, ou numa análise, se não tivermos a consciência da pluralidade das existências, como nos fala a doutrina espírita, nós dizemos: não, isto é injusto. E, enfim, a eventualidade de uma crença de Deus, não com aquela plenitude,
com aquela fé racional, nós acabamos por perder a própria crença naquilo que estivesse a despontar dentro de nós, como é a justiça divina. Porque analisarmos estes factos e dizemos, isto parece ser tão injusto. Isto não tem qualquer razão por acontecer, porque esta pessoa demonstrava toda uma vida equânime, uma vida honesta e séria, de responsabilidade, e no entanto veio a acontecer e que pôs em aflição a família ou até mesmo a sociedade. Como dissemos e frisamos, quem não acreditar ou quem acreditar somente na vida presente achará isto injusto. É uma consequência natural. É uma situação que nós devemos estar preparados para isto mesmo. No entanto, nós temos que alongar os nossos horizontes para compreendermos, porque Deus é infinitamente justo. Nós olhamos à nossa volta o universo, os cientistas estão, enfim, a descobrir novas estrelas, novos planetas, novas galáxias que demonstram uma injustiça ímpar e, consequentemente, quem governa, quem criou, também terá que ser superior a tudo para que esta harmonia se reflita no próprio universo. E então o que é que nos diz a doutrina espírita sobre as causas anteriores às aflições? E então ela começa por nos dizer, num axioma que nós aplicamos às nossas ciências, todo o efeito há de ter uma causa. Nós não temos a menor dúvida. Se algo nos acontece, tem uma causa. E naturalmente que, se nós tivermos a plena certeza de que Deus é justo, naturalmente que essa causa é justa e tem um fim providencial. Tem um objetivo específico. E esse objetivo específico será, naturalmente, reajustar-nos e, consequentemente, atingirmos, mais tarde, um patamar de felicidade e um patamar de perfeição. Em tempos li, numa das visitas que Chico Xavier fazia a várias pessoas, auxiliando-nas, porque essas pessoas não tinham capacidade para se auxiliar a si próprio. E Chico Xavier foi acompanhado com pessoas ilustres da cidade, designadamente dois médicos, e foi assistir duas criaturas humanas que, pelas suas características físicas, aquilo horrorizava a nossa vista. Eram dois homens totalmente deformados, sem capacidade de orientar a sua vida, sem capacidade de fazer o que quer que se fosse, portanto, vivia sob a caridade alheia. E os médicos que o acompanhavam o Chico Xavier disse: Chico, não faria sentido a aplicação da eutanásia nestes casos? E Chico, na sua humildade, na sua bondade, sorriu e diz: meus amigos, vocês não sabem os benefícios que estes irmãos estão a receber. É claro que qualquer um de nós olhava desconfiado para aquela resposta e dizia: mas está bom. Então, perante estas evidências que eu estou a ver à minha frente, que isto é um horror, que estes homens não têm a capacidade sequer de se higienizar fisicamente. E como é que ele diz? E ele então diz: estes dois foram pai e mãe, pessoas extremamente poderosas no passado, e que, em vez de fazerem com que o seu poder fosse no sentido de minimizar os efeitos dos seus súbditos e orientá-los para o progresso
para o bem-estar, eram tiranos, eram ditadores. E quando deixaram o mundo, sofreram os reveses, a vingança, o ódio, a raiva daqueles a quem fizeram mal. E agora, esta oportunidade de reencarnação nestas circunstâncias, primeiro, serviu de esquecer o passado e ao mesmo tempo esconderem-se dos seus agressores. E o veículo físico lhes está a permitir esta primeira situação. Esconderem-se dos agressores, porque os agressores, estando eles encarnados, não os encontravam. Mas aqueles que os encontravam e que, vendo aquela situação horrível, se moveram de compaixão e lhes perdoaram as próprias ofensas, porquanto viram aquele quadro horrível na terra. Não vou alongar muito mais no contar esta história, mas esta história está no YouTube. Quem quiser, de facto, ver uma melhor explicação, mas vejam, queridos irmãos. O objetivo na esfera pessoal daqueles dois irmãos, quanto às agressões e vingança que eles no mundo espiritual estavam passando e que os deformaram completamente o perispírito. Primeiro, esconderem-se dos agressores. Segundo, aqueles que os descobriram, mover-se de compaixão para lhes perdoar as suas faltas e, ao mesmo tempo, movidos por essa mesma compaixão, ajudar a passar essas mesmas dificuldades. E por isso, queridos irmãos, tudo na vida tem a sua justiça e tem uma causa que está por detrás aos acontecimentos dessas mesmas vicissitudes. E por isso, meus irmãos, se a doutrina espírita não for eficaz na sua explicação, se o homem se mantiver ainda nos princípios materialistas, naturalmente que as consequências serão bem piores. Perante esta pandemia, provavelmente, e outras, nós temos sido alvo de notícias de pessoas jovens que cometeram o suicídio. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala sobre o suicídio. Não vale a pena estar aqui a citar os nomes, mas certamente será de conhecimento pessoal de alguns suicídios que tinham todas as condições para não acontecer. Alguns que vieram ao mundo, outros que acontecem sem serem noticiados. Mas, naturalmente, nós, perante estes factos que acontecem, também nos perguntamos: porquê é que estas pessoas se suicidam? Nós vemos esta pandemia, o confinamento, etc., e as situações tendem ainda a agravar-se, infelizmente. E estes casos podem acontecer em muito maior número. E nós vemos que a sociedade tem a sua própria culpa. E nós dizemos como? Porque às vezes não assumimos a nossa própria responsabilidade na direção das coisas futuras. E vocês poderiam perguntar: Isaías, porquê? Qual é o teu fundamento para isso? Queridos irmãos, na sexta-feira passada esteve em discussão no Parlamento Nacional um referendo à eutanásia. Perante aquilo que nós estudamos hoje, e já estudamos antes, a vida é um direito inviolável. Todo aquele que comete um crime contra a vida está a transgredir as leis de Deus e sofrerá as consequências por omissão ou por atuação dessa mesma responsabilidade. E
queridos irmãos, não tenhamos dúvidas que esta lei vai passar no Parlamento. Vai passar no Parlamento. Não foi possível o referendo, que havia a hipótese de a maioria dos portugueses serem contra, e portanto essa mesma lei não passar, mas ela agora vai passar no Parlamento. E vai passar no Parlamento porquê? Porque há subserviência. Nós vemos que a sociedade não está inserida nas questões espirituais, está inserida nas questões imediatistas e não quer assumir responsabilidades ou quer agradar a situações contrárias às próprias leis de Deus. Parece que há todo um movimento infestado, destrutivo, que condiciona as leis fundamentais da própria vida. E às vezes nós, por omissão, não agimos no sentido de dizer: eu estou presente e vocês devem nos servir e devem de alguma forma ter atenção aos benefícios da sociedade. O nosso país caminha a passos largos para uma derrocada iminente. E nós vemos um Presidente da República, desculpem esta situação, que vai tomar a vacina e é acompanhado por uma pleia de jornalistas e ele tira a camisa para tomar a vacina. Não seria muito melhor que ele, em vez de tirar a camisa e mostrar o seu porte atlético, não seria muito melhor que ele se debruçasse sobre as dificuldades das pessoas que têm que tomarem a vacina e criar condições para aquelas pessoas que efetivamente necessitam da vacina, tivessem as condições e ele próprio dissesse: atenção, é necessário criar condições para que as pessoas, como eu vou, também as outras pessoas tenham direito. Porque ele foi acompanhado, recebeu os telefonemas. Porquê é que os outros também não têm direito, pelo menos, de chegar a uma farmácia e ter disponível a sua vacina? Chegar a um Centro Nacional de Saúde e ter a sua vacina para tomar. Que importa aquela situação? Não seria muito mais eficaz que ele fosse perante as autoridades de saúde e dizer: meus amigos, criem condições para que as pessoas tomem a sua vacina dentro da ordem e que tenham todas as condições e não cheguem lá com dificuldades e voltem para trás 1, 2, 3, 4, 5 ou mais vezes. Criem condições para aquelas pessoas que têm as suas consultas, têm as suas cirurgias, para que as pessoas saibam quando vão fazer. Não é com estas situações de show-off que o país irá para a frente e, consequentemente, que as condições se estabelecem para que haja equilíbrio e paz. E por isso, queridos irmãos, desculpem esta parte, mas é uma evidência. É uma evidência. E como este, muitos outros. E, naturalmente, falando destas circunstâncias, da questão do suicídio, nós perguntamos: qual é o remédio para o suicídio? E então o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a calma, a resignação ao ouridas da maneira de considerar a vida terrena e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor contributo contra o suicídio. Naturalmente, queridos irmãos, para aquele que não acredita na eternidade e julga que tudo se acaba, se os infortúnios da vida, as aflições o acabrunham todos os dias e unicamente na morte vê a solução para as suas amarguras, naturalmente que ele vai acabar por interpretar as causas dessa mesma morte. Porquê? Porque nada espera. Então, se tudo se acaba com a morte, tudo termina, qual é a necessidade de eu estar a passar por estas situações aflitivas? Qual é a necessidade de eu passar por todas estas aflições se eu não estou a usufruir da felicidade e, mais tarde, mesmo depois disto, não tenho nenhum benefício?
queridos irmãos, para quem não é espírita, esta é uma realidade presente. Esta é uma constante na vida de cada um. E por isso, a consequência será este ato infeliz e contrário às leis da vida. Vejam, queridos irmãos, o que aconteceu com Camilo Castelo Branco, que nos é relatado no livro de Ivone do Amaral Pereira, em Memórias de um Suicida, quando ele se viu confrontado com a cegueira, não tendo condições, não tendo, digamos, um equilíbrio íntimo e aquilo que o aguardava na vida futura, e ele cometeu o suicídio, e que depois nos veio relatar, através desse mesmo livro, as consequências desse mesmo ato. Todos nós poderemos analisar e ler atentamente os relatos de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, e que ele depois chega à conclusão que a resolução dessa situação aflitiva estava a um pequeno passo de distância. E ele não teve a resignação, não teve a paciência para suportar essa vicissitude e cometeu exatamente esse ato. E naturalmente, queridos irmãos, nós, depois dessa análise, chegamos à conclusão que há algumas causas que levam ao incitamento ao suicídio. E uma das causas primeiras é a incredulidade no futuro, ou mesmo a simples dúvida no futuro. E outra que contribui e que é um veneno na sociedade são as ideias materialistas. E perante isto, perante estas situações, é claro que isto dá origem à covardia moral. E reparemos que esperanças se pode ter quando os homens da ciência, os políticos mesmo, se esforçam por provar que nada têm a esperar depois da morte. Que esperanças podemos ter? Estas ideias são puramente materialistas. E essas ideias materialistas, o que é que podem oferecer à humanidade? Se nada existe, que esperança perante as situações aflitivas que acontecem? Mesmo quando os homens da ciência não encontram soluções, por exemplo, para esta pandemia que nós encontramos e que estamos a passar. Embora haja um esforço, haja dispêndio de milhões, no entanto, uma coisa é certa: que esperança poderão dar? Mesmo que uma vacina surja em breve tempo, se calhar muitos há que não vão ter acesso a ela. Que esperanças é que os homens da ciência nos dão? Que esperanças é que as ideias materialistas nos dão quanto ao futuro, quanto a estas contingências? Certamente nenhuma, a não ser o propriamente nada. E naturalmente, queridos irmãos, o cometimento do suicídio muitas das vezes deriva da propagação das doutrinas materialistas que não oferecem nada quanto à vida futura. E, por isso mesmo, as ideias materialistas constituem um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que praticam e também sobre a sociedade em geral. E, irmãos e amigos, nós vemos muitas das vezes as enfermidades mentais, a idiotia e muitas outras circunstâncias, e se nós pudermos analisar e ver o passado, essas pessoas eram grandes cientistas, mas que somente naquela vida só tinham ideias materialistas. E por isso, as consequências muitas das vezes estão no mau proceder, na má orientação. E então, queridos irmãos, o que é que nos diz a doutrina espírita
que é a doutrina da consolação sobre todos estes acontecimentos. E então a doutrina espírita de uma forma clara, conclusiva e orientativa vem dissipar sobre a questão da vida futura. Não há a menor dúvida. Quem estuda o tratado filosófico que está inserido no Livro dos Espíritos chega à conclusão que, efetivamente, a vida futura é uma realidade. E ensina que a vida futura se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições mas mesmo muito diversas. E o Espiritismo tem a faculdade de produzir outro resultado positivo e talvez mais decisivo acerca do suicídio e dos constrangimentos da vida. E porquê, meus amigos? Porque são os próprios suicidas do passado que nos vêm informar da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém pode violar ou que fica impune quando viola a lei de Deus, porquanto a lei de Deus encurta a vida. E a doutrina espírita nos ensina desta forma racional, conclusiva, para quem sentir-se à vontade de estudar e queira sem preconceitos, sem ideias pré-sistematizadas, que pensam que são monopolistas ou detentores da verdade, e a doutrina espírita não nos ensina e nos oferece. Tens aqui a oportunidade de conhecer a verdade. Depende unicamente e exclusivamente de ti e aceitares aquilo que é dito. Queridos irmãos, tem no YouTube a correr uma pequena conferência, ou melhor, um encontro de Divaldo Pereira Franco com dois pais ateus. A mãe era psicanalista e o pai era psiquiatra. Eram seguidoras de correntes materialistas e, portanto, a senhora era discípula de Lowell, que era um psiquiatra cuja doutrina, cujos estudos incidiam sobre o prazer, a sexualidade e o consumismo. E ela dizia que não acreditava em nada na vida futura. O marido ainda era pior do que ela. Era um psiquiatra e, portanto, seguia uma outra corrente muito mais dura, que era a corrente de um psiquiatra, de um cientista, pseudocientista, que se denominava de Freud, e que também perfilhava a ideia de que a vida futura, em resumo, não existia. Esse casal tinha um filho, muito jovem, e o filho cometeu o suicídio. Entretanto, a senhora, a primeira vez, foi sozinha e disse para Divaldo: Senhor Divaldo, eu não acredito no Senhor e não acredito em Deus. Depois de alguma conversa, ela foi embora e na sessão seguinte trouxe o marido. O marido disse, mas no entanto, apesar de tudo, a conversa com a senhora foi um bocadinho instrutiva, porque ela foi levada a pensar naquilo que o Divaldo disse. No entanto, eu tenho que ser muito resumido, porque estamos numa hora já bastante avançada, mas vocês podem consultar também esta situação no YouTube e colocam Divaldo Pereira Franco e os pais ateus. E aparece-vos lá, durante cerca de 20 minutos, um relato conclusivo de que foi aquele diálogo entre Divaldo Pereira Franco e aqueles pais. Mas eu vou resumir para nós analisarmos um bocadinho. E, entretanto, pai e mãe foram. E é claro, Divaldo Pereira Franco, como sabem, tem a faculdade de se aperceber dos espíritos que já perceberam, e então ele nos diz que viu
em conversa com os pais, argumentando diversas razões no sentido de lhes dizer que eles estavam completamente errados, de uma forma concreta, conclusiva e racional. E Divaldo Pereira Franco nos relata que aquele jovem que ali estava, que tinha se suicidado pelo preconceito de os pais não permitirem que ele assumisse as funções de religioso ou vir a ser padre no futuro. Porque os pais tinham conceito que assumir a religiosidade, que era uma questão de ocultar a libido, não é? Substituindo a libido sexual pela libido religiosa. E, portanto, imbuídos destes conceitos, não permitiram, porque a criança precisava da autorização dos pais para seguir a carreira de seminário. E o filho pergunta para o pai, um domingo, faz-lhe esta pergunta: pai, será que não existe nada para além desta vida? E o pai responde: meu filho, eu sou profissional nesta área. Veja bem, um psiquiatra. Eu sou profissional nesta área. E a vida futura para além da morte? Porquanto isto tudo se desintegra, nada existe. E o rapaz que tinha a vocação sacerdotal, vendo que os pais não entendiam e vendo que não existia nada para além da vida, para além desta vida, foi e com a arma do pai desferiu um tiro na cabeça. E então Divaldo veio transmitir-nos que quando estava a falar com os pais que o filho, diz ele, muito jovem e ao mesmo tempo notava-se por uma beleza incrível, mas no entanto trazia o cérebro deformado e o sangue escorria abundantemente da sua própria cabeça e que lhe criavam certas dificuldades. E o filho acusava o pai e a mãe, chamando-os de assassinos, chamando-os de irresponsáveis. Isto, queridos irmãos, sem mais resumo, vieram, Divaldo foi relata nesta situação, mas nós vamos avançar para dizer o quê perante esta situação e que vocês podem consultar este áudio. Que são os próprios espíritos que cometeram o ato do suicídio que nos vêm a relatar as suas aflições, que nos vêm transmitir tudo aquilo por que estão a passar. E a doutrina espírita, através da mediunidade, nos oferece esses mesmos relatos no sentido de que nós, perante esses exemplos, perante as evidências, possamos aumentar a nossa capacidade de resignação e de fé perante esses mesmos relatos. E por isso, queridos irmãos, é que a doutrina espírita nos diz, e quando falamos aqui do suicídio, também poderemos enquadrá-lo na questão da eutanásia. Porque quando o Espiritismo nos diz, há vida futura. E essa vida futura é tanto mais ditosa quanto mais inditosa for a nossa vida aqui na Terra. Porque nós vimos, e a doutrina espírita nos ensina, que se nós no momento somos inditosos, estamos a resgatar por escolha própria as enfermidades da alma carreadas em existências anteriores. E nos adverte que, abreviando os dias de hoje, na vida futura tem um oposto ao pretendido. Libertar-nos de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. São estas as advertências que a doutrina espírita nos refere e que estão sustentadas naqueles que partiram e praticaram determinados atos. Engana-se todo aquele que,
imaginando matar-se, tudo acaba ou até mesmo vai para o céu. Analisemos, queridos irmãos, o recente acontecimento. Uma pessoa que, pelo seu trabalho, pela sua profissão, é digna do nosso mérito. O que ela fez, efetivamente, não deixa de ser um contributo eficaz e que ficou, de alguma forma, inserido nas suas páginas da vida. Mas, no entanto, estragou tudo porque não teve a paciência e a resignação de superar as vicissitudes da vida. Não vai para o céu. Tem precisamente uma situação oposta àquilo que muitas das vezes pensa-se encontrar quando se perpetra um ato destes. O suicídio é um obstáculo à reunião dos que foram objeto das suas afeições. Nós vemos Romeu e Julieta que se suicidaram. E eles, pensando que se iam encontrar no mundo espiritual, teve precisamente uma ação contrária, o desencontro, a aflição. E o suicídio só traz decepções e, por isso, é contrário aos interesses de cada um. E assim, queridos irmãos, podemos resumir desta forma, para terminarmos o nosso trabalho, de tudo aquilo que foi dito, foi sustentado no ensinamento da doutrina espírita. E podemos dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, a doutrina espírita, com os seus ensinamentos, tem obstado a que muitos cometam este ato. Quando todos forem espíritas, deixará de haver suicidas conscientes. Não há dúvida que as correntes materialistas conduzem ao suicídio, mas a doutrina espírita livre. Por isso, queridos irmãos, é esta mensagem que o Evangelho, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos traz no resumo que aqui fizemos. Muito obrigado pela vossa atenção. Amado Mestre Jesus, são belas as vossas palavras de conforto e de consolação. Vós que nos visitaste pela última vez na Terra, quando a humanidade passava por grandes aflições, sob a opressão e até mesmo a escravidão, vós, através das vossas palavras, transmitistes a consolação da vida futura. Nos ensinaste, Senhor, o que nós tínhamos que fazer no dia a dia para superarmos as vicissitudes desses mesmos dias aflitivos. Todos aqueles que vos escutavam, Senhor, deslumbravam e sentiam-se felizes pela esperança e pela consolação. Sentiam-se ditosos, Senhor, porquanto tinham o objetivo da vida. Apesar das tormentas, a alegria ministrada pelas vossas palavras eram aquecer dos corações aflitos. Nós, nesta manhã, Senhor, em que falamos do vosso Evangelho, em que nos aquecemos com as vossas palavras, que elas possam ter a continuidade, o alcance e, ao mesmo tempo, a motivação para seguirmos adiante na renovação e no progresso. Aprendemos aqui, Senhor, que estamos aqui em atos de depuração. Aprendemos aqui, Senhor, que estamos aqui num aprendizado constante acerca das leis de Deus, para nos sabermos conduzir neste manancial de amor, de justiça, de paz, em que somente o desequilíbrio foi provocado por cada um de nós.
Senhor, apesar de tudo, das nossas fraquezas, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos desvarios, ousamos rogar-vos a vossa ajuda para que, através dos benfeitores espirituais, nos envolvas com o vosso abraço de amor e nos acaricias a nossa alma para que nós nos sintamos confiantes para encetar meios de progresso para alcançarmos a felicidade. Mestre, ousamos dirigir até vós, sabendo que as coisas não acontecem por acaso. Todo o nosso planeta está sofrendo as consequências de uma pandemia. Nós temos consciência por aquilo que a história diz. Ao longo dos tempos, estas pandemias vão acontecendo. E como nos diz Allan Kardec na Gênese, que isto tem um objetivo providencial no sentido da renovação e da transformação do próprio indivíduo. Senhor, que acima de tudo, se fazendo a vontade de Deus nosso Pai, e sabendo também e tendo a certeza que as coisas, ou que a resolução desta pandemia vai acontecer no futuro muito próximo, ousamos pedir-vos, Senhor, que nos acalentes, que nos fortifiques e que nos auxilie a ter uma força constante para cumprir com as normas emanadas das autoridades em quem confiamos e ao mesmo tempo sabermos, através da oração, através da pacificação, contribuir através do pensamento para a não criação de miasmas pestilentes que possam aumentar esta mesma situação pandémica. Que nós, Senhor, possamos ouvir a nossa própria consciência, que nós possamos ter sempre presente as palavras do vosso Evangelho, acariciando-nos e ao mesmo tempo nós sentirmos que este é o roteiro eficaz para a renovação e para o progresso da alma. Senhor, por último, desejamos pedir-vos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de escutar as vossas maravilhosas palavras ou que, as ouvindo, não acreditam nelas. Senhor, nós sabemos que vós acreditais em todos os meus irmãos que perfilham das ideias materialistas e que nesta manhã de vibrações todos possamos, aqui, lá fora e no mundo, possamos ser envolvidos pelas vibrações harmoniosas de vós e dos benfeitores espirituais. Muito obrigado, Senhor, pela vossa presença.